Eles vão trazer um tema que eu acho importante para falar de criação de conteúdo, que é o seguinte: tu não precisa estar em todas as redes, né? Eu recebo isso constantemente. Um outro colega me perguntou assim: mas Felipe, eu entrei no teu Instagram, tu mal publica lá, tu nem publica lá, tem uns conteúdos perdidos. Eu falo, é verdade. E tem um porquê disso, né? Quando eu digo que todo o conteúdo ele tem que ser multiplataforma, não é que tu tem que sair publicando em todas as plataformas. Tu tem que entender o que faz sentido para a audiência que tu quer construir. E eu acho que esse papo sobre sair ou não do Twitter, que o Edu e o Leão vão entrar, eu acho que a gente consegue trazer essa ideia estratégica de como olhar para a sua audiência e o que tu quer no digital. Por mais que tu possa optar sempre por uma estratégia multi-redes, principalmente agora com os conteúdos curtos, né? A facilidade de tu criar conteúdo para uma plataforma e postar nas demais, isso não quer dizer que tem que ser a realidade. E o próprio exemplo que eu digo da minha colega perguntando do Instagram mostra que sim, eu preciso publicar no Instagram, mas hoje eu não vou conseguir publicar da forma que eu entendo que é necessário para desenvolver uma audiência lá. Então eu opto por, ao invés de queimar cartuchos de uma forma assim, queimar uma possível audiência e até mesmo dar uns falsos positivos ali para o algoritmo do que é o conteúdo que eu entendo que funcione lá, eu vou esperar o momento que eu possa me dedicar. E aí, esse é o papo que a gente vai ter aqui. Vamos lá, sem mais delongas. Duas lendas, né? Eu também acho o Edu e o Leon, acho que são duas pessoas assim que nos mostram que dá pra viver na internet, é possível estar presente nesse ambiente digital, construir uma carreira. Claro que nas exceções, né? Os caras são 2 e não sei quantos. Pô, tem um TED Talks do Leon. Caraca, será que a gente acha isso aqui? Aqui, ó. Há 13 anos atrás. Tá? Ele já falava sobre criação de conteúdo, as mídias sociais e a informação não massificada. Legal, né, cara? E aí já mostra um pouco. O Leão, ele tem uma formação... Alguém sabe o que ele é? É formado em Relações Internacionais aqui, né? Pela PUC, especialista em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E também já traz um pouco do porquê que o Leão consegue, né, ter essa... usar as plataformas de uma forma muito diferenciada dos demais. Então, eu não vou olhar isso aqui, a gente até poderia, né? Pô, isso aqui podia ser outro react, né? Eu acho legal isso aqui. Outro momento a gente assiste isso aqui junto, vou salvar o link. Mas o que a gente vai olhar agora é o Edu e o Leon falando sobre sair do Twitter, estar ou não no Twitter. Qual plataforma que você, criador de conteúdo, precisa estar? Conheço, tá? E o Van Depp falou não que conheço quer fazer o Van uma Depp. pergunta. Acho que é pro Leão, né? Porque pra mim que não ia ser. Quando que eu tenho a chance de falar com o Leão, cara? Leão, a gente fala muito sobre criação de conteúdo aqui, mas eu quero falar uma ótica do criador de conteúdo e algo específico que são as redes sociais, cara. Você é um cara que, no teu perfil pessoal, você saiu, né, de um Twitter e um Instagram faz muito tempo. Assim, eu sei que você já falou um pouco sobre isso no passado, cara, mas o que te fez fazer isso? Porque claramente desde então, eu não me lembro quando foi, mas faz bastante tempo, piorou muito, não sei, e também se você acompanha o estado do Twitter na mão de um Elon Musk, o que você acha do Instagram, do que virou, e então eu queria entender mais o teu ponto de vista sobre especificamente essas redes sociais, você usa um TikTok, né? Claro, o YouTube, a produção de conteúdo que vocês fazem, você e a Nilce, é excelente sempre, mas especificamente, cara, você chega a usar um pouquinho, talvez num outro perfil, não sei se você quer ver revelar isso ou não, mas o que você acha do momento dessas outras redes sociais, cara? Eu parei de usar o Twitter bem antes do Elon Musk. Eu parei de usar em início de 2020, janeiro de 2020. Tem uns posts meus que eu coloquei lá depois, mas porque eu tinha contratado publicidade, eu tive que voltar lá pra colocar, acho que no meio do ano. Mas eu parei de usar de fato, nem tipo de olhar o Twitter pra ver o que tá acontecendo, sabe? Aquela pessoa que sai do Twitter, mas ele só loga pra ver o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo lá, eu não participo mais do Twitter de fato, sabe? Logo depois que eu parei de usar, eu ainda olhava o Twitter deslogado pra ver o que tava acontecendo, via os trend topics e tal, mas tem muito tempo agora, pelo menos, sei lá, uns 3 anos que eu nem mexo mais. Eu não sei o que tá acontecendo lá, eu de fato não consigo opinar muito bem, mas eu sei que pela impressão de todo mundo, aquilo não tá indo bem. Eu saí do Twitter, preferi, pelo menos até o momento, não fazer uma conta em outros sites parecidos como o Blue Sky, ou qual que é o nome da Meta? O Threads. É. E o Cu. Esse eu também não mexi, O Cu já fechou, o Cu fechou. Discord é mais antigo, né? Sério? Sim, eu sim. também. Era um mês. Nossa, achei que fosse mais antigo. Ele não fala método? Sabia. Eu posso mudar esse pensamento no futuro, mas o que eu penso hoje é assim, eu acho que isso não é uma forma boa bem de na casa comunicação, do outro, porque né? ele incentiva demais o imediatismo. Acho que tudo que você vai fazer, você tem que ter um tempo de colocar na gaveta e pensar no negócio. É claro que isso não vai te impedir de cometer vários erros, mas pelo menos... Tá, nossa, é impressionante, né? Eu trouxe esse corte pra gente olhar pensando na ideia contrária do que isso aqui que ele vai falar. Mas isso aqui é um ótimo ponto também do Twitter, e por não à toa que o Twitter, ele é uma das plataformas que mais proporciona cancelamentos. Aí a gente pode entrar no debate até, Leon,
se talvez isso não é bom, porque pelo menos escancar algumas pessoas, a incapacidade delas de formular também pensamentos mais complexos, mas a ideia é de se posicionar, né? Muitas vezes, quando a gente, principalmente quando é publicitário, traz muita ideia de manipular uma imagem. E manipular uma imagem é muito difícil quando tu não consegue ter controle sobre todas as exposições que essa marca tem. Marca, e aí eu digo assim, desde marca fictícia, né, Apple da vida, mas também um criador de conteúdo, né, que representa ali uma pessoa pública. E esse é um ponto muito bom do Leon. E talvez possa ser o que a gente sempre cita do Leon, essa capacidade dele de se manter ali uma pessoa coesa, ele vem um crescimento, apesar de ter uma visão meio em cima do muro, a gente sabe disso, vendo os conteúdos mais políticos do Leon, ele se mantém na internet em evidência. E o grande ponto que eu ia trazer era mais voltado para quem é a audiência do Leon. O Leon, pela criação de conteúdo dele hoje, ele precisa estar no Twitter? Claramente a resposta é não. Mas talvez pela audiência dele e da Nilce, né? Não sei como é que tá hoje a criação de conteúdo deles, faz um tempo que eu não acompanho do Cadê a Chave, por exemplo, são assuntos que sim, eles participariam ativamente do debate público no Twitter. E aí, a gente tem que entender que existem criadores e criadores que estão em momentos diferentes da construção da sua audiência. O Leon é um dos nossos macacos velhos da internet. Ele tá... Pô, eu lembro de assistir os vídeos do Alpha ou do Beta do Minecraft com o Leon. Então, lá com o Alfredo, né? Então, assim, ele tá num estágio que são poucos, talvez quase nenhum, hoje em dia, criador de conteúdo tá lá junto com ele. Que nem a gente tá vendo com o Edu, mas assim, na conjuntura dele, fala do tipo de conteúdo que ele fala, ninguém tá lá nesse patamar junto com ele. Isso faz com que talvez ele não precise estar no Twitter, que nem a gente tá vendo hoje a realidade. Agora, se tu quer criar conteúdo falando pra audiência que pode ser que esteja, tá? Eu digo pode ser porque não tô usando esse nicho específico, mas entendendo quem é a tua audiência, onde que ela está ou não, o Twitter, ele é uma plataforma que talvez tu precise estar. Agora a gente também pode falar o seguinte, o Twitter ou uma plataforma de texto curto que se debata tópicos mais, que nem ele falou assim, a curto prazo. Aí eu acho que já é outro questionamento. Eu, por exemplo, nosso conteúdo aqui, que a gente fala, né? Tu tá aqui comigo, provavelmente tu já tem uma ideia do que a gente fala. A gente fala de conteúdo, comunicação, que envolve sempre política, economia. O ideal seria eu ter um perfil, um posicionamento lá no Twitter. Mas a minha realidade de criador de conteúdo faz eu optar por não estar, porque eu também entendo que é uma plataforma que não vem dentro do meu padrão de consumo. Então, a própria conjuntura para eu performar lá, que faz que eu tenha que, por exemplo, falar a linguagem do Twitter, que eu não tenho porque eu não uso o Twitter como usuário, dificulta o meu crescimento lá. Se dificulta o meu crescimento lá, isso tem impacto nas outras plataformas também. Eu poderia muitas vezes ter 1, 2 tweets que viralizassem, que levassem visualizações para os meus conteúdos no YouTube, que é a principal plataforma, e se eu não tenho isso, não há essa possibilidade, é um resultado que eu posso estar perdendo. Dessa forma, eu aceito que para eu entrar no Twitter é necessário um investimento meu de tempo e, dependendo do mundo ideal, de dinheiro para ter alguém auxiliando na questão de como se comunicar por lá. E isso está bem longe da realidade do momento que a gente está vivendo aqui da minha criação de conteúdo. Com isso, e aí o que eu digo, né? É muito difícil, a visão que eu entendo hoje da comunicação, de performance, de crescer, de construir tua autoridade no digital, dar fórmulas prontas. Eu só consigo dar fórmulas prontas quando eu tô trabalhando diretamente com aquele creator. Porque daí eu vou ter que... E assim, às vezes não é nem possível conversando com o creator, tá? Se a criação de conteúdo, por exemplo, tô conversando com alguém que tá criando conteúdo, a pessoa nunca criou nada, já é difícil. Porque tu não sabe como é que ela vai se comportar. Às vezes a gente não tem a visão... E é uma das dificuldades também que eu tenho de lidar, de ser o Felipe para o Felipe, é porque quando eu olho alguém de fora, eu consigo me colocar no lugar da audiência. Quando eu me olho como olhar da audiência, já não funciona porque eu tô sendo completamente enviesado em estar me julgando. Então, quando a gente consegue fazer esse olhar para olhar como audiência, às vezes o criador de conteúdo não tem participações públicas o suficiente, ele não tem, muitas vezes, referências suficientes para saber como é que ele vai se comportar, agir mesmo diante da câmera, o que ele vai falar, tom de voz, ele vai ser engraçado, ele vai ser formal, ele vai ser sério, ele vai ser duro, ele vai se mexer. Isso tudo influencia na criação de conteúdo. E aí, quando eu vejo as pessoas dizendo fórmulas prontas, né? Até mesmo a gente vai falar depois mais tarde sobre as dicas de crescer que o YouTube mandou pra gente aqui. São umas dicas meio prontas que não fazem sentido, né? Eu sinto que não quer ser dito a complexidade que é disso que a gente tá fazendo. Eu ainda não sei o porquê. Claro que eu posso dizer, da resolução, da conclusão mais curta não lucra.
né? Quem deixa complexo, quem traz às vezes umas perguntas mais... Olha, eu não vou te dar o caminho, porque sequer existe um caminho e talvez quem te dê caminho não queira te dizer isso, mas sequer há um caminho. É porque muitas vezes o que eu vejo de quem dá um caminho é que ele dá esse caminho para 1000 pessoas. Uma dessas 1000 pessoas dá certo e tu fala, olha aqui como o meu caminho dá certo. E aí volta o que a gente sempre fala. São a exceção da regra. Se eu tivesse que escolher entre a probabilidade de eu ser um ou os 999 que não deram certo, eu botaria todas as minhas fichas no 999. Então o que eu tento fazer é que a gente sempre possa pensar sobre criar conteúdo, trabalhar com criação de conteúdo de uma forma que cada vez mais tu que está me escutando, pensando no teu conteúdo, mudando tua estratégia, pensando em criar conteúdo, o que for, consiga estar dentro da minoria que realmente tem resultado, porque tu vai começar a construir o que é preciso para estar dentro da minoria. Não dar o acaso de, olha, eu fui a minoria, né? A gente tava, o Paulo Vieira, ele tava falando, Paulo Vieira, né, o da Globo lá, ele tava falando sobre como é que ele chegou lá no podcast do Mano Brown, e aí minha namorada gosta muito do Mano Brown e tava escutando, e aí deixou em voz alta assim, a gente tava escutando também. E o Paulo Vieira, ele traz um posicionamento muito assim, não, eu estudei, eu li, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Tudo bem ele comemorar que ele fez tudo isso e chegou lá, mas a gente tem muito claro que muitas pessoas fazem exatamente isso e não chegam lá. Então, o fato dele chegar lá não pode ser explicado somente por essa conjuntura, essa sequência de fatos que ele fez. Ele pode chegar e dizer, inclusive, pô, olha só, eu fiz tudo isso, eu sou muito grato por eu ser a exceção, eu ser a pessoa que realmente pôde, através deste caminho, atingir onde eu estou neste momento. Porque eu entendo que há muitas pessoas que fazem exatamente o que eu faço, e se ele for humilde, ele pode dizer assim, que talvez façam mais que ele, que não vão chegar lá. Aproveitar esse espaço para dizer que a gente precisa achar formas, que pessoas que se esforçam, que conseguem... se colocar numa situação de querer... Aí já a gente acha que é uma pauta muito meritocrática, mas vamos dizer assim, pessoa que consegue querer evoluir ali na realidade que tá, também, pelo menos, minimamente, essas pessoas primeiro consigam chegar lá. E aí depois a gente vai levando para as demais também. A pessoa que não tem tempo, porque ela tá lá trabalhando, a gente não vai julgar ela porque ela não estuda. A gente vai entender que ela não tem a oportunidade, por isso que eu dito muito a oportunidade. Tudo isso, né, a gente saiu do pauta de Twitter. Mas para dizer que a gente tem que olhar a conjuntura da coisa, é muito mais do que só julgar o fato, né? O que levou aquilo. E aí tudo tem relação. O que é hoje, ele só é hoje porque ele foi construído no passado através de uma relação muito complexa. E o nosso trabalho, inclusive, eu digo assim, na minha visão, muitas vezes como cientista social, é tentar... Cientista social, eu me autodeclarei, né? Vou botar pesquisador por enquanto. Tentar entender quais são as relações que levaram algo a acontecer. Então por isso que eu digo assim que, pô, peraí, o Edu e o Leon, eles são os melhores, eles são os que mais performam. Olha, no primeiro momento eles não eram. Eles eram somente um early adopter da plataforma que conseguiram ali ao longo do tempo se adaptar ao que a plataforma queria e eles cresceram. E aí, claro, depois de 10 anos criar conteúdo, que dúvida que eles seriam bons em criar conteúdo. Mas não te questiona nada que eles são 2 homens brancos. Aqui vamos utilizar dizer que eles são héteros, né? Porque os dois são casados com mulheres que tinham uma classe média alta, que podiam se dedicar à criação de conteúdo. Então, isso talvez explique mais o fato deles estarem aqui. Isso não quer dizer que a gente goste menos deles, que a gente goste menos ou mais do conteúdo, mas o que levou eles está mais relacionado à relação da forma que eles se relacionavam com o entorno dele do que realmente talvez a habilidade deles. Claro que a habilidade conta ou não conta, mas ela está num fator muito pequeno em relação a tudo isso que a gente acabou de citar aqui. Então, o criador de conteúdo, quando pensa em criar conteúdo, olha para a tua conjuntura, né? A gente sempre cita que criar conteúdo, ele ainda é uma profissão elitista, classe média alta, que consegue se sustentar criando conteúdo por um tempo sem ganhar dinheiro, porque a maioria dos criadores não ganham dinheiro com o conteúdo, por pelo menos 2, 3 anos. Ah, mas eu viralizei. E aí tem o caso lá daquela TikToker. Exato, meu amigo, ela é exceção. São postos no YouTube 20 milhões de vídeos por dia. Destes 20 milhões de criadores, vamos considerar que um vídeo é publicado por criador. Quantos deles conseguem viver de conteúdo da forma que tu quer? Poucos. Então a gente tem que entender o que leva esses poucos a chegarem lá, mas ao mesmo tempo entender que, peraí, eles talvez publicaram muito tempo conteúdo sem ter remuneração. E é uma das grandes dificuldades de criação de conteúdo, porque não é só sem remuneração, mas é investimento. Eu digo,
Eu tenho muito claro, porque é o meu trabalho. Orçar a equipe, criar conteúdo, deixar processos mais ágeis que realmente façam que o custo seja menor. Tudo isso está relacionado a criar conteúdo. Então, aqui o que a gente fala é muito mais voltado para esse todo do que somente te dizer use o áudio da moda e da trend. Já falei um monte, vamos voltar pro React, né? Eu tenho uns Reacts que eu queria que a gente fizesse, mas são de 50 minutos. Se num vídeo de 6 minutos eu já tô fazendo React de meia hora... Meu Deus do céu, eu falo demais. Quanto tempo vai demorar num vídeo de 1 hora? Chuta aí, Edra. Quanto tempo tu acha? 1h30? 1h40? Meu Deus do céu. Essa reação de momento é uma coisa que não faz bem pra ninguém, sabe? Acho que isso atrapalha o diálogo. Isso, na verdade... Eu sei que tem muita gente que fala do Twitter em termos de liberdade de expressão e coisas do tipo. Eu acho que essa é uma coisa que é deletéria, a liberdade de expressão. Porque eu acho que a liberdade de expressão tem quando a gente consegue, de forma racional, a construir os nossos argumentos e enxergar outros pontos de vista. E esse incentivo que tem a reação imediata, sem você refletir direito, ao conflito... Ela é completamente a contradição de tu criar bons conteúdos por lá, né? Que tem, porque é assim que o site se move, né? No Twitter é uma coisa que não é boa pra ninguém e eu acho que não promove. É o que eu sempre bato, né? As plataformas, elas gostam do discurso de ódio, elas gostam da desinformação, porque a desinformação vai receber clique desde a pessoa que acredita naquela desinformação até da pessoa que tá tentando desmentir. E aí cada reação, cada visualização, cada impressão de conteúdo é uma visualização, é um lucro pra plataforma. Promove boa visão, discurso, né, do Leão. Ao contrário, torna ele relevante com o tempo. E é uma ameaça à liberdade de expressão, não um incentivo a ela. Então eu saí disso. O Instagram eu ainda tenho e posto de vez em quando lá. Só que eu não uso e eu tenho meu celular do Instagram. Eu vou falar, não é brincadeira. Eu tenho o celular aqui, quando eu quero postar, de vez em quando eu esqueço de carregar, eu carrego ele. E também tem publicidade, coisas que eu posto lá. Eu carrego o celular, faço com esse celular aqui negócio. Aí tá no meu S22 ali. Aí eu transfiro via o share da Samsung para aquele celular, vou e posto. E desligo de novo e coloco ele na gaveta. Então eu não tenho instalado no meu celular, de fato. A única rede social, entre aspas, que eu uso, YouTube. E uso também mais do que eu gostaria, inclusive, é o YouTube. O YouTube é a única coisa que eu uso no meu celular, é o YouTube Browser, basicamente. Então, essa é a minha experiência com rede social hoje. Eu acho que é uma coisa que toma muito do seu tempo sem te dar nada. Luxo. Acho que a média do brasileiro é 5 horas por dia no celular e muito fica nas plataformas de redes sociais. Claro, tem toda a questão que a gente fala, né, do entretenimento barato, acessível, que hoje é disponível, mas assim, pessoalmente eu queria chegar nesse nível. Não posso, porque ainda trabalho com o Instagram, claramente o Leão, ele tá num outro patamar ali que consegue não consumir aquelas plataformas, eu ainda tenho que utilizar e diria que a mesma coisa que ele é um senso comum. Eu duvido olhar aí pra alguém e chegar e dizer pra mim assim, não, eu uso pouco tempo do celular por dia, eu queria usar mais tempo do celular por dia. E aí isso já é um fato dado, né? Todo mundo quer diminuir o tempo do celular. Por que a gente só aumenta? Por que as pesquisas mais recentes mostram que só aumenta o tempo do celular, sendo que todo mundo diz que quer reduzir? Talvez só querer não é suficiente, talvez seja necessário mudar algo. Mudar o quê? Talvez o tempo, o que a gente gasta tanto tempo no celular. E aí talvez seja mudar, por exemplo, o dinamismo, o vício que as plataformas conseguem trabalhar na gente. Talvez, né? Talvez. Ou talvez a gente mantenha assim, fique aí todo mundo 4, 5, 10 horas no celular. Que horror, né? Não, vamos diminuir. De volta. O YouTube ainda me dá muito de volta. Eu vejo muito tutorial. Ontem mesmo, ou anteontem, o Edu chegou aqui, eu tava seguindo um tutorial para poder tentar acertar o meu áudio pra live, que eu tô mudando a minha configuração de live aqui agora, porque a configuração de áudio que eu usava pra live da gravação era a mesma da live. Só que a gravação você quer gravar tudo mais baixo pra poder regular na pós, enquanto a live você quer tudo lá no alto pra galera ouvir melhor. E aí aconteceu o quê? O Edu me deu uma dica aqui de como fazer o treco, porque ele já tinha mexido. Não precisava do tutorial. De vez em quando você acerta uma, de vez em quando. Raramente. Aí eu até não precisei ver o resto do tutorial aqui. Mas o YouTube ainda me dá esse retorno, tá? Claro que tem muita coisa que eu vejo ali que acho que não vai me adiantar a vida. Eu fico acompanhando notícia do mundo no YouTube, eu vejo a transmissão de vários canais, principalmente norte-americanos, eu acho que isso não faz bem pra mim. Mas eu acabo vendo. Mas em termos de coisas que eu aprendo no YouTube, é sem comparação. Então essa que é a minha postura atualmente. Eu não uso a maior parte das redes. Teve algo específico? Nossa, muito bom. Leão, algum momento que você falou, não, Twitter, ou foi só um acúmulo que você chegou no momento? Foi um acúmulo. Dá pra ver a razão depois, eu tava né? brigando muito com a galera no Twitter. E eu falo isso porque não é crítica aos outros, é crítica minha. Eu vi a minha reação. Sim.
Tem coisa que eu postava, que eu voltava 2, 3 dias depois, eu ficava assim, por que eu escrevi isso? Aí, eu virei assim, isso não sou eu, né? Quando eu tô fazendo um vídeo pro YouTube, principalmente pro Coisa de Nerd, eu fico semanas olhando meu vídeo. Pra sair uma coisa no vídeo que eu não goste, sabe? Que eu tenha dito que não vale a pena, que Esse eu é o chegue à problema do conclusão React, depois. né? Inclusive, isso é o problema. Eu termino de falar isso aqui, ele vai só pra mesa, a gente edita, corta e vai pro ar. Isso dá um pouco desse receio que eu tenho do formato React e também porque que eu tento trabalhar muito pra tudo que eu cito aqui, eu já ter citado em outro momento no qual eu me dediquei a pensar naquilo mais tempo. Tanto que eu repito muitas citações, muitas referências que eu trago aqui, porque são elas que eu me sinto tranquilo de citar. Esses dias até fui pro ar um corte que eu não tava tão confortável. Não lembro se foi, se a gente tirou. E eu fiquei com esse questionamento exatamente do que o Leon tá falando, né? Em nenhum momento da nossa história, a fronteira do conhecimento foi através de interações tão rápidas, curtas e imediatas como a gente está hoje. E por isso que, inclusive, a fronteira do conhecimento não se dá na internet, se dá na academia, que é muito mais lerda, né? Pra gente sair um artigo, assim, um artigo que aprovado pelos pares, né? Aprovado por pessoas, outras especialistas daquele mesmo segmento, demora, gente. Às vezes tu vai mandar um artigo hoje para ser daqui 1 ano, 2 anos depois. Porque ele é avaliado, ele é reavaliado e é o processo científico da coisa, que não tá alinhado à ideia algorítmica das plataformas. Então isso aqui que o Leon tá falando é interessante, porque ele tá dizendo isso, olha, para tu ter um conteúdo de uma qualidade, minimamente, tu não consegue estar adaptado à lógica algorítmica de algumas plataformas. Tava errado? Tudo bem, eu posso chegar 1, 2 anos depois, porque todo mundo muda. Mas eu tô falando aí de Twitter, de chegar 2 dias depois. Falar assim, quem que é esse cara que escreveu isso? Em termos disso acontecer no YouTube, é muito difícil. Pros vídeos que eu edito, principalmente. Que eu participo da produção, porque eu trabalho como editora também no Coisa de Nerd. Então, eu não quero continuar sendo Por essa isso que ele pessoa. falou, né? Eu trabalho como editor. Isso já é um conhecimento que eu sempre tento trazer pra ti aqui. Tu pode ser, e cada vez mais a gente tem que destrinchar o papel de cada uma das pessoas dentro da equipe de criação de conteúdo. Para de acreditar que criar conteúdo é um trabalho de uma pessoa só. Tá? Para com isso. Cada vez mais, quanto mais a gente profissionaliza a criação de conteúdo, mesmo que o resultado ele seja ali com uma estética mais amadora por escolha, a criação de conteúdo ela envolve uma quantidade muito grande de pessoas. Sabe quando termina o filme e tu vê todos aqueles créditos infinitos lá quando tu tá esperando a cena extra do pós-crédito do filme da Marvel? Tudo aquilo são profissionais pagos para alguma parte necessária, porque se não fosse necessário, eles não estariam ali para criar aquele vídeo, aquele filme que tu assistiu. Então, tu viu quando o Leon ele se refere assim, eu trabalho como editor? Essa percepção, ele pode em alguns conteúdos ele trabalhar como editor, outros ele pode pagar por alguém, mas o que existe ali é um trabalho feito por alguém que sabe utilizar as ferramentas para realizar aquele trabalho que a gente chama de edição de vídeo. Muito bom, né? São esses pequenos detalhes que o Leon mostra também, que ele vê, como é que ele vê tudo Não me isso. faz bem. E aí eu pulei fora desses negócios. E em relação a vídeo vertical? Você falou que você usa o YouTube. Você abre a aba de Shorts? Toda vez que eu vou fazer uma pesquisa no meu celular, sei lá, os 5 primeiros resultados são aqueles bloquinhos de short. Tem que pular, é difícil. Eu tinha um negócio do Chrome que bloqueava short no YouTube. Eu não sei se saiu uma nova versão, se tem outro que faz isso, mas parou de funcionar. Mas o que ele fazia era basicamente, eu andava do YouTube, usava o site do YouTube no browser, no Chrome, como se short não existisse. Desculpa, gente, eu acho que... Eu não vou dizer assim, nunca farei isso, tá? Porque pode ter alguma coisa que eu quero comunicar, uma coisa que eu quero explicar, que eu consigo colocar num vídeo de 1 minuto. Mas a maior parte das coisas que tem ali é vídeo gerado por AI, e não dá. Mas... Não que eu tenha alguma restrição ao formato. Eu brinco aqui que eu gosto que vídeo certo é feito na horizontal, mas de fato, eu não tenho nem nada contra o formato. A questão é que o jeito como a coisa é colocada no site, a coisa do carretel, da limitação de 1 minuto, se bem que eles mudaram isso agora, mas boa parte da galera faz coisa de 1 minuto, encoraja um tipo de vídeo que eu não quero ver. Enfim, muito bom a gente ver pessoas que a gente também valoriza o posicionamento, quando a gente consegue olhar e eles estarem alinhados ao que a gente sempre... O que eu trago aqui, né? Eu fico feliz, eu fico mais tranquilo, eu fico mais calmo, eu fico mais... Peraí, estamos do lado certo da força, né? Então, se tu chegou até aqui e assistiu o corte, ó, clica aqui pra assistir o vídeo e que o YouTube tá te recomendando, porque o algoritmo sabe do que tu gosta, do que tu não gosta, e clica aqui pra te inscrever no canal. Eu te vejo no próximo. Beijo!